Ricardo Albuquerque, um dos homens mais ricos e influentes do país, tinha tudo o que muitos sonhariam: mansões luxuosas, carros esportivos, viagens ao redor do mundo. Mas o que ninguém sabia era que, por trás da fachada impecável, havia um homem despedaçado. Ele vivia uma dor silenciosa que o consumia desde o dia em que perdeu tudo o que realmente importava. 3 anos antes, sua vida havia sido perfeita. Ele era casado com Beatriz, uma mulher vibrante, cheia de sonhos, e juntos tinham um filho, Davi, que acabará de completar 5 anos. A vida era simples para ele naquela época, ou pelo menos parecia. O trabalho era apenas um meio para garantir a felicidade de sua família. Mas um acidente brutal destruiu essa felicidade em um instante. Uma noite chuvosa mudou tudo. Ricardo estava preso em uma reunião de negócios e não pôde buscar Beatriz e Davi no colégio. Beatriz insistiu que ela mesma dirigiria, apesar da tempestade. Ricardo, preocupado, tentou convencê-la a esperar, mas ela era teimosa e garantiu que ficaria tudo bem. Ele nunca poderia imaginar que aquela seria a última vez que ouviria a voz dela. Horas depois, o telefone tocou. O tom grave e hesitante da voz do policial do outro lado da linha o destruiu. Senhor Albuquerque, sinto muito, mas houve um acidente. As palavras ecoaram na mente de Ricardo, esmagando cada pedaço de sua alma. Naquela noite, ele perdeu Beatriz e Davi. A dor era tão insuportável que, por semanas, ele não conseguiu sair da cama. O vazio que restou tornou-se um buraco negro em sua vida. Ele tentou afogar sua tristeza em trabalho, mas nenhum negócio, nenhum lucro podia preencher o silêncio ensurdecedor que reinava em sua mansão. 3 anos se passaram, mas Ricardo nunca se recuperou. Ele se isolou, recusando-se a se conectar com qualquer pessoa. No fundo, ele acreditava que merecia a solidão. O peso da culpa era esmagador. Se ele tivesse ido buscá-los, se tivesse insistido mais, talvez eles ainda estivessem vivos. Naquela noite em particular, como fazia frequentemente, Ricardo vagava pelas ruas de São Paulo em seu carro, perdido em seus pensamentos. Ele sempre se sentia atraído pelas áreas mais humildes da cidade, como se estivesse procurando por algo ou alguém que pudesse lhe dar um propósito novamente. Foi então que ele viu Aline debaixo de uma marquise, sentada no chão frio. Estava uma jovem encolhida sob um cobertor sujo, seus cabelos molhados grudados em seu rosto. Mas havia algo nos olhos dela que o fez parar o carro imediatamente. Era um olhar que ele reconhecia, o mesmo vazio que sentia todos os dias, misturado com uma determinação silenciosa de sobreviver. Ricardo estacionou o carro e caminhou até ela. Aline, acostumada com olhares de desprezo e indiferença, o encarou de volta, intrigada. Ele não parecia como os outros. Seus olhos não estavam cheios de pena ou julgamento, mas de algo mais profundo. "Você canta?", perguntou ele, observando um pequeno copo de plástico ao lado dela, cheio de moedas. Aline hesitou antes de responder: "Às vezes?". Havia um tom de cansaço em sua voz, mas também uma força que chamou a atenção de Ricardo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela como se tentasse entender algo que nem ele mesmo conseguia explicar. "O que você faria para mudar sua vida?", perguntou ele, com uma seriedade que fez Aline franzir a testa. Ela soltou uma risada nervosa. Era uma pergunta estranha vinda de um completo estranho. "Qualquer coisa", respondeu ela, sem saber ao certo, mas sendo tão honesta quanto podia ser naquele momento. Foi então que ele fez a proposta: "Eu preciso que você tenha um filho para mim." Aline ficou paralisada por um momento, achou que ele estava brincando. Ninguém fazia esse tipo de proposta, ainda mais para alguém como ela, uma moradora de rua que havia perdido a fé na humanidade. "Em troca, eu te dou tudo o que você precisa: dinheiro, moradia, assistência médica. Você nunca mais terá que viver assim." Aline piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas tudo parecia suspenso no tempo. "Por quê?", perguntou ela, tentando entender o motivo por trás de uma oferta tão absurda. Ricardo ficou em silêncio por um momento antes de responder: "Porque você não tem nada a perder e porque eu também não tenho." Havia algo em sua voz que deixou Aline desconfortável. Era uma mistura de desespero e determinação. Ele realmente parecia estar falando sério. "E depois que o bebê nascer?", perguntou ela, ainda tentando processar tudo. "Você terá sua vida de volta, livre, com mais dinheiro do que qualquer pessoa poderia sonhar." Aline olhou para o cheque que ele tirou do bolso e entregou a ela. A quantia era absurda, dinheiro suficiente para comprar uma casa, recomeçar sua vida e nunca mais passar fome. Ela queria dizer não,
queria jogar o cheque de volta para ele e seguir seu caminho, mas algo a impediu. Talvez fosse o fato de que, apesar de toda a estranheza da proposta, aquele homem parecia tão perdido quanto ela. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela, sabendo que não tinha realmente tempo ou opções. A decisão precisa ser agora, respondeu Ricardo, com a voz firme e sem hesitação. Aline olhou para ele, para o cheque, para suas mãos calejadas e sujas. Finalmente, ela respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Eu aceito. Ricardo levantou-se e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Aline hesitou antes de pegar sua mão, mas quando o fez, sentiu como se estivesse cruzando um limite invisível. Enquanto o carro de luxo a levava para a mansão de Ricardo, ela olhou pela janela, tentando compreender o que acabará de acontecer. Aline olhou para a imensa mansão à sua frente, sentindo-se minúscula. As paredes brancas, os portões de ferro impecavelmente pintados, os jardins impecáveis, tudo parecia pertencer a um mundo completamente diferente do dela. Ela apertou o casaco surrado contra o corpo, como se isso pudesse protegê-la de um ambiente tão opulento. A chuva já havia cessado, mas o peso da decisão que havia tomado naquela noite ainda pressionava seus ombros. Ao lado dela, Ricardo Albuquerque saiu do carro e acenou para o segurança no portão. Ele parecia alheio ao desconforto de Aline, mantendo seu olhar fixo à frente, como se tudo fosse apenas uma formalidade. Bem-vinda, disse ele, sem emoção, enquanto caminhava em direção à entrada principal. Aline hesitou antes de segui-lo. Ela mal sabia o que esperar. Tudo o que sabia era que estava ali para mudar sua vida, mas a que custo? Assim que cruzaram a porta, uma governanta, vestida com um uniforme impecável, os cumprimentou. Seus olhos rapidamente passaram de Ricardo para Aline. Por um breve momento, ela pareceu confusa. Mas, sendo uma profissional experiente, ela não fez perguntas. Este é o quarto de hóspedes. Ela ficará aqui, disse Ricardo, sem perder tempo, apontando para o andar superior. Aline seguiu a governanta pelo corredor, sentindo os olhos de Ricardo a observarem de longe. O quarto era maior do que qualquer espaço onde ela já havia estado. Havia uma cama macia, coberta com lençóis brancos impecáveis, uma penteadeira ampla com cortinas de seda e até um banheiro privado com uma banheira que parecia saída de um filme. Se precisar de algo, é só tocar essa campainha ao lado da cama, explicou a governanta antes de se retirar. Quando a porta se fechou, Aline finalmente permitiu que suas emoções a alcançassem. Ela sentou-se na cama e olhou ao redor, sentindo-se mais deslocada do que nunca. Era tudo surreal. Há menos de 24 horas, ela estava dormindo sob uma marquise, tentando escapar do frio. Agora, estava em um lugar que parecia pertencer a outra realidade. Apesar do conforto, um medo sutil crescia dentro dela. Ricardo não havia falado mais do que o necessário. Ele não explicou o que esperava dela, além de dar à luz o filho dele, e isso a incomodava profundamente. Quem era ele, afinal? E por que parecia carregar tanta tristeza, mesmo estando cercado de tanto luxo? Na manhã seguinte, Aline acordou com um leve toque na porta. Uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso educado, carregando uma prancheta. Bom dia, senhora Aline. Eu sou a enfermeira Márcia. Eu fui contratada pelo Sr. Albuquerque para cuidar de você durante toda a gravidez. Vamos fazer um exame rápido hoje, só para garantir que está tudo bem, ok? A enfermeira parecia gentil, mas Aline sentiu um frio na espinha. A ficha estava caindo. Ela não estava apenas em um lugar diferente, estava começando uma vida completamente nova, com responsabilidades que ela mal entendia. Durante o exame, Márcia tentou puxar conversa, mas Aline estava distraída, seus pensamentos estavam presos ao que viria a seguir. Quando finalmente terminou, a enfermeira sorriu novamente. Você está saudável e tudo parece estar bem, qualquer coisa estarei por perto, está bem? Aline assentiu e agradeceu baixinho, sentindo-se desconfortável com toda a atenção. Mais tarde, enquanto caminhava pelo corredor, Aline ouviu um som vindo de uma das salas. Era o som de um piano. A melodia era suave, quase melancólica, e fazia o coração dela apertar. Ela seguiu o som até encontrar uma sala ampla, com paredes decoradas por quadros abstratos e um piano de cauda preto no centro. Sentado ao piano, estava Ricardo. Ele parecia completamente imerso na música, os dedos deslizando pelas teclas com precisão. Era a primeira vez que Aline via alguma emoção verdadeira em seu rosto. Ele parecia vulnerável, como se estivesse mostrando uma parte de si que mantinha escondida do mundo. Eu não sabia que você tocava, disse Aline, antes de perceber que talvez estivesse interrompendo algo.
Ricardo parou abruptamente e olhou para ela, a expressão fechada voltando quase imediatamente. É só um passatempo, respondeu ele, com a mesma frieza de sempre. Mas Aline sabia que havia mais ali. A música que ele tocava não era apenas um passatempo, era uma janela para a dor que ele carregava. Você compôs isso? Perguntou ela, ainda parada na porta. Ricardo hesitou antes de responder. Não, era a música favorita da minha esposa. Aline percebeu o peso dessas palavras. Ela sentiu vontade de perguntar mais, mas sabia que ele não estava disposto a compartilhar. Em vez disso, ela se aproximou lentamente e olhou para o piano. Você se importa se eu tentar? Faz tempo que não toco. Ricardo ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas se levantou e deu espaço para ela sentar. Aline colocou os dedos sobre as teclas, hesitante. Ela respirou fundo e começou a tocar uma melodia simples, algo que havia aprendido há muito tempo. A música preencheu a sala, por um momento, ambos ficaram em silêncio, ouvindo a melodia. Quando ela terminou, Ricardo parecia menos rígido, como se algo tivesse mudado dentro dele. Onde você aprendeu? Perguntou ele, com uma curiosidade genuína pela primeira vez. Aline sorriu tristemente. Antes de tudo isso, eu fazia aulas de piano, era um dos poucos momentos em que eu me sentia viva. Ricardo assentiu, mas não disse mais nada. Ainda assim, havia algo no ar que parecia diferente. Pela primeira vez, Aline sentiu que talvez houvesse mais nesse homem do que a fachada fria que ele apresentava. Mais tarde, enquanto estava em seu quarto, Aline não conseguia parar de pensar no momento que haviam compartilhado. Ricardo era um enigma, mas por algum motivo, ela sentiu que havia uma conexão ali, algo que poderia mudar ambos. Enquanto isso, no escritório, Ricardo segurava um porta-retrato com uma foto de Beatriz e Davi. Ele olhou para a porta onde Aline estivera mais cedo e não conseguia afastar a sensação de que talvez tivesse feito a escolha certa. Talvez, de alguma forma, essa mulher pudesse ajudar a trazer um pouco de luz de volta à sua vida. A mansão Albuquerque estava tomada por um silêncio tenso naquela madrugada. Era como se as paredes elegantes e impecáveis refletissem a ansiedade que pairava no ar. Aline estava deitada em sua cama, olhando para o teto, enquanto segurava o ventre já crescido. Sentia os movimentos do bebê, mas naquela noite algo parecia diferente. Seu corpo estava pesado e uma dor incômoda começava a surgir. De repente, uma onda de dor atravessou seu corpo, fazendo-a ofegar. Era mais forte do que qualquer outra que ela já havia sentido antes. O instinto a alertou, era a hora. Ai, meu Deus, não pode ser agora, disse ela para si mesma, enquanto tentava alcançar a campainha ao lado da cama. A campainha tocou pela casa e, em poucos minutos, os funcionários que estavam de plantão correram para ajudá-la. Ricardo Albuquerque foi o primeiro a chegar à porta do quarto, vestindo um robe de seda. Sua expressão era tensa, mas seus olhos revelavam algo mais, medo. O que está acontecendo? Perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Aline tentou falar, mas outra contração a fez gritar. É o bebê, acho que está chegando, conseguiu dizer entre respirações pesadas. Ricardo congelou por um instante, como se sua mente estivesse em outro lugar, mas ele rapidamente se recuperou e pegou o telefone para chamar a doutora Márcia, que havia ficado de plantão para emergências como essa. Enquanto esperavam, Ricardo tentou acalmar Aline, mas ele próprio estava em pânico. Ele havia planejado cada detalhe dessa gravidez, mas nada poderia prepará-lo para aquele momento. Não era apenas o nascimento de uma criança, era o nascimento de algo que ele nem sabia se estava pronto para enfrentar. Quando a médica chegou, acompanhada por enfermeiras, o quarto foi rapidamente transformado em uma sala de parto improvisada. Aline estava suando, gemendo de dor, enquanto Ricardo andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Senhor Albuquerque, está tudo sob controle, mas eu preciso que você fique calmo ou vai acabar assustando mais a Aline, disse a doutora Márcia com um tom firme. Ricardo percebeu que ela estava tentando segurar as lágrimas. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, segurou a mão dela. Você consegue, eu estou aqui. Suas palavras eram simples, mas carregavam uma sinceridade que pegou Aline de surpresa. Ela apertou a mão dele com força e, em meio à dor, encontrou alguma força naquele gesto. O tempo pareceu se arrastar. Depois de horas de luta, os gritos de Aline foram substituídos por um som que mudou o ar na sala, o choro de um bebê. Aline desabou contra os travesseiros, exausta, enquanto a médica segurava o pequeno recém-nascido. Ricardo, parado ao lado, parecia paralisado. Ele não tirava os olhos do bebê,
que agora era cuidadosamente limpo pelas enfermeiras. É um menino, anunciou a doutora Márcia com um sorriso. O bebê foi enrolado em um cobertor branco e colocado nos braços de Aline. Ela olhou para o pequeno rosto que descansava pacificamente, sentindo uma mistura de emoções que a deixava sem palavras. Lágrimas escorriam por seu rosto. Oi, Gabriel, sussurrou ela, escolhendo o nome que havia guardado em segredo durante toda a gravidez. Ricardo, ainda em silêncio, se aproximou lentamente. Ele olhou para Aline, pedindo permissão com o olhar, e ela assentiu. Com cuidado, ele pegou o bebê em seus braços. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Ricardo começou a chorar. No início, eram apenas lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, mas em segundos ele estava soluçando, segurando Gabriel como se o pequeno bebê fosse a coisa mais preciosa do mundo. Aline ficou surpresa. Era a primeira vez que via Ricardo mostrar qualquer emoção além de frieza. Ele tem os olhos de Davi, disse Ricardo com a voz quebrada, referindo-se ao filho que havia perdido anos atrás. Aline ficou em silêncio, observando aquele homem que parecia inquebrável desmoronar completamente. Era como se todas as barreiras que ele havia construído para se proteger finalmente tivessem caído. Eu achei que nunca mais seria capaz de sentir isso de novo, continuou ele, ainda olhando para Gabriel. Aline sentiu um nó na garganta. Naquele momento, percebeu que Gabriel não era apenas um bebê para Ricardo, ele era um símbolo de esperança, uma segunda chance que ele nunca achou que teria. As semanas que se seguiram foram intensas. Ricardo, que sempre foi tão reservado, começou a passar mais tempo ao lado de Gabriel. Ele segurava o bebê, conversava com ele, como se estivesse tentando se reconectar com uma parte de si que havia perdido. Aline observava tudo com atenção. Ela havia imaginado que Ricardo seria um pai distante, talvez até frio, mas o que viu foi completamente diferente. Ele era carinhoso, dedicado, embora ainda carregasse uma tristeza profunda, havia algo nele que começava a mudar. Um dia, enquanto segurava Gabriel, Ricardo olhou para Aline e disse, obrigado. Pelo quê? Perguntou ela, confusa. Por me dar uma razão para acreditar de novo, respondeu ele com sinceridade. Aline não respondeu, em vez disso, apenas sorriu, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Mas mesmo com a alegria que Gabriel trouxe, Aline não podia deixar de pensar no futuro. O acordo original era claro, ela daria à luz, entregaria o bebê e seguiria com sua vida. Mas agora, com Gabriel em seus braços, essa ideia parecia impossível. Como ela poderia simplesmente ir embora? E Ricardo, embora nunca tivesse mencionado o assunto, parecia sentir o mesmo. Ele não queria admitir, mas a presença de Aline na mansão havia se tornado tão importante quanto a de Gabriel. Ele não sabia como lidar com isso, mas sabia que não queria que ela fosse embora. Enquanto os dois lutavam com seus próprios sentimentos, uma coisa era certa: Gabriel havia mudado tudo. A mansão Albuquerque parecia mais viva do que nunca. O choro suave de Gabriel ecoava pelos corredores, misturado aos risos tímidos de Aline, que agora se sentia mais confortável em sua nova rotina. Ricardo, por sua vez, estava sempre por perto, atento a cada movimento do bebê, como se temesse que qualquer descuido pudesse tirá-lo de seus braços. Mas por trás desse novo clima de alegria, algo mais profundo pairava no ar. Ambos sabiam que estavam caminhando em um terreno emocional delicado, cheio de sentimentos não ditos e verdades escondidas. Uma noite, enquanto Aline embalava Gabriel em seus braços na sala de estar, Ricardo entrou em silêncio, observando a cena. Ele ainda carregava aquele ar sério e reservado, mas havia algo nos olhos dele que denunciava uma mudança. Pela primeira vez em anos, ele parecia humano. Ele dorme rápido com você, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Aline olhou para ele e sorriu de leve. Acho que é porque ele sente que estou tão cansada quanto ele. Ricardo soltou uma risada curta, algo que Aline ainda não tinha ouvido antes. Ele se aproximou, sentando-se no sofá ao lado dela. Você está bem? Perguntou ele de forma inesperada. A pergunta pegou Aline de surpresa. Ninguém se preocupava com ela há muito tempo. Estou bem, sim, respondeu, mas sua voz falhou levemente. Ricardo percebeu. Ele sempre percebia mais do que demonstrava. Eu sei que isso não é fácil para você, não precisa fingir que está tudo bem. Aline olhou para ele, por um instante, o silêncio que pairou entre eles disse mais do que qualquer palavra. Era como se ambos estivessem presos em um jogo de resistência emocional, tentando esconder o quanto tudo aquilo estava os afetando. Foi então que Gabriel, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar.
Ricardo pegou o bebê nos braços, assim que o segurou, algo inesperado aconteceu. Seus olhos ficaram distantes e ele começou a tremer levemente. Ricardo, chamou Aline, preocupada, mas ele não respondeu. Em vez disso, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele enquanto ele olhava para Gabriel. Ele lembra tanto. Ricardo parou, sua voz falhando enquanto tentava segurar a emoção. Aline sabia a quem ele se referia. Ela havia ouvido falar de Davi, o filho que ele havia perdido, mas nunca ousou perguntar. Ver Ricardo naquele estado vulnerável a fez perceber o quanto ele ainda carregava aquele peso. Ricardo, talvez seja a hora de você falar sobre isso. Guardar tudo isso dentro de você não vai te ajudar. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar o assunto, mas depois de um longo silêncio, finalmente começou a falar. Foi minha culpa. Eu deveria ter ido buscá-los naquela noite. Eu sabia que estava chovendo, mas deixei Beatriz insistir. Se eu tivesse feito algo diferente, eles estariam aqui agora. Aline sentiu um nó na garganta. Você não pode se culpar pelo que aconteceu, não foi sua culpa. E se foi? Perguntou ele com os olhos cheios de dor. E se eu tivesse insistido mais? Aline não sabia o que responder. Tudo o que ela pôde fazer foi colocar a mão sobre a dele. Talvez Gabriel esteja aqui para te mostrar que ainda há uma chance de recomeçar. Ricardo olhou para ela, como se tentasse acreditar naquelas palavras, mas o peso da culpa ainda era forte demais. Na manhã seguinte, algo curioso aconteceu. Uma das empregadas da casa, Dona Célia, pediu para segurar Gabriel por um momento. Assim que ela pegou o bebê, seus olhos encheram de lágrimas e ela começou a falar sobre o filho que havia perdido anos atrás, algo que nunca havia compartilhado com ninguém. Ele me fez lembrar do meu menino, soluçou Dona Célia, olhando para Aline e Ricardo com um misto de tristeza e alívio. Aline e Ricardo se entreolharam, confusos. Era a segunda vez que algo assim acontecia. Ricardo, que sempre fora cético, começou a se perguntar: seria possível que Gabriel tivesse algum tipo de dom? Mais tarde, Aline refletiu sobre o que tinha acontecido. Ela se lembrou de uma noite em que estava sozinha com Gabriel, logo após o nascimento, e sentiu uma paz inexplicável ao segurá-lo. Era como se o bebê tivesse o poder de trazer à tona emoções que estavam escondidas, ajudando a curar feridas invisíveis. Ele é especial, sussurrou ela para si mesma enquanto embalava Gabriel. Ricardo, no entanto, não estava pronto para aceitar isso. Ele acreditava que tudo era coincidência, mas no fundo, uma parte dele sabia que havia algo em Gabriel que desafiava qualquer lógica. Mais tarde, naquela mesma noite, Aline e Ricardo estavam na cozinha, tomando café, algo que havia se tornado uma pequena tradição entre eles. Você acredita em destino? Perguntou Aline, quebrando o silêncio. Ricardo franziu a testa. Não acho que a vida é feita de escolhas. E se Gabriel não fosse uma escolha? E se ele estivesse aqui por um motivo? Insistiu Aline. Ricardo não respondeu. Ele olhou para o café em sua xícara, pensativo. Talvez ele seja mais do que só o nosso filho, continuou Aline hesitante. Talvez ele esteja aqui para nos ensinar algo, para nos ajudar a curar o que está. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Ricardo. Ele não sabia se estava pronto para acreditar nisso, mas não podia negar que algo havia mudado desde que Gabriel chegou. Os dias na mansão Albuquerque eram uma mistura de esperança e tensão. Gabriel crescia saudável, trazendo luz para todos ao seu redor. Mas apesar da alegria que o bebê proporcionava, uma sombra pairava sobre Aline. Ela sabia que o acordo original era claro: o bebê seria de Ricardo e ela deveria seguir com sua vida após o parto. No entanto, o vínculo que ela sentia com Gabriel era mais forte do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E agora, deixar a mansão parecia mais impossível a cada dia. Ricardo, por outro lado, estava mudado. Ele passava horas ao lado de Gabriel, cantando para ele, segurando suas pequenas mãos e até contando histórias antes de dormir. Era como se, pela primeira vez desde a tragédia que o marcou, ele estivesse encontrando uma razão para continuar. No entanto, Ricardo não conseguia ignorar a crescente preocupação com Aline. Ela parecia exausta, mais do que o normal, e apesar de suas tentativas de negar, algo estava errado. Naquela tarde, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório, Aline apareceu na porta, carregando Gabriel nos braços. Ela parecia pálida e seus olhos estavam fundos, como se não estivesse dormindo há dias. Ricardo, podemos conversar? Perguntou ela, com a voz fraca. Ele levantou os olhos da pilha de papéis à sua frente e imediatamente percebeu que algo estava errado. Claro, entre. O que aconteceu?
Aline sentou-se no sofá, ainda segurando Gabriel, que dormia tranquilamente em seus braços. Ela hesitou, olhando para o bebê antes de finalmente falar. Eu acho que tem algo errado comigo. Estou cansado o tempo todo e não consigo parar de sentir que algo vai acontecer. Ricardo franziu a testa. Ele sabia que Aline vinha se dedicando ao bebê, mas a intensidade de sua expressão o preocupou. Você já falou com a doutora Márcia? Perguntou ele. Aline balançou a cabeça. Ainda não, mas acho que deveria. Ricardo assentiu, no mesmo instante, pegou o telefone para marcar uma consulta. Apesar de sua frieza habitual, ele estava claramente preocupado. Na consulta, a doutora Márcia fez uma série de exames em Aline. O clima era tenso e o silêncio na sala era quebrado apenas pelo som dos equipamentos médicos. Quando a doutora terminou, ela pediu que Aline e Ricardo aguardassem no consultório. Ricardo sentiu a mão de Aline tremer levemente ao lado dele. Ele olhou para ela, pela primeira vez, segurou sua mão com firmeza. Vai ficar tudo bem, disse ele, com um tom que soava mais como uma promessa do que uma certeza. Quando a doutora Márcia voltou, sua expressão era séria. Ela segurava a prancheta com força, como se estivesse tentando encontrar a melhor forma de dar a notícia. Aline, seus exames mostram que você está anêmica e com um quadro preocupante de desnutrição. E isso pode estar afetando sua saúde de forma mais séria do que pensávamos. Aline sentiu o coração disparar. Ricardo ficou em silêncio, mas sua mandíbula se apertou. O que isso significa? Perguntou ele, com a voz firme. Significa que precisamos agir rápido. Aline, você precisa de cuidados médicos intensivos. Seu corpo está se recuperando do parto, mas não está recebendo os nutrientes de que precisa. Se não tratarmos isso agora, pode haver complicações graves. Aline abaixou a cabeça. Ela sabia que a vida na rua havia deixado marcas em seu corpo, mas não imaginava que ainda estaria pagando o preço por isso. Ricardo, por outro lado, estava visivelmente abalado. Ele sempre foi o tipo de homem que controlava tudo, mas naquele momento, sentiu-se impotente. O que podemos fazer? Perguntou ele, virando-se para a médica. Vamos começar com um tratamento rigoroso, alimentação adequada, suplementos e repouso absoluto. Aline, você precisa deixar que outras pessoas cuidem de Gabriel enquanto se recupera. A ideia de ficar longe de Gabriel fez o coração de Aline apertar, mas antes que ela pudesse protestar, Ricardo interveio. Eu vou cuidar disso. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa. Seus olhos encontraram os de Aline, pela primeira vez, ela viu algo diferente neles, determinação e cuidado. Os dias que se seguiram foram desafiadores. Ricardo assumiu a maior parte dos cuidados com Gabriel, enquanto Aline se concentrava em sua recuperação. Ele a incentivava a descansar, trazia as refeições até o quarto e até contratou uma equipe médica para monitorá-la diariamente. Apesar disso, Aline sentia um vazio profundo. Estar longe de Gabriel, mesmo que temporariamente, era como se uma parte de si mesma estivesse faltando. E Ricardo, por mais atencioso que estivesse sendo, não conseguia preencher esse espaço. Uma noite, enquanto Ricardo colocava Gabriel para dormir, Aline apareceu na porta do quarto. Ainda pálida, mas com um brilho nos olhos que ele não via há dias. Ricardo, posso segurá-lo? Perguntou ela. Ricardo olhou para ela por um momento, como se avaliasse sua condição, antes de entregar o bebê com cuidado. Você deveria estar descansando, disse ele, mas sua voz não era repreensiva. Aline sorriu levemente. Eu me sinto melhor quando estou com ele. Ela se sentou na cadeira de balanço, segurando Gabriel contra o peito. Ricardo a observava de longe, tentando entender como alguém que havia passado por tanto ainda conseguia encontrar força em momentos como aquele. Obrigada, Ricardo, por tudo, disse Aline. Não precisa me agradecer, você está fazendo isso por mim. Aline balançou a cabeça. Não é só por você, é por ele e talvez um pouco por mim também. Ricardo ficou em silêncio, mas no fundo, sabia que as palavras dela eram verdadeiras. Gabriel havia se tornado o elo que os unia, mas também era o motivo pelo qual ambos estavam lutando para se tornarem pessoas melhores. A luz suave do amanhecer entrava pelas janelas da mansão Albuquerque e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos pássaros no jardim. Aline estava sentada à mesa da cozinha, suas mãos envoltas em uma xícara de chá quente. Ainda se recuperando de sua condição, ela parecia mais forte do que nas semanas anteriores, mas o peso do futuro continuava em sua mente. Cada dia que passava a aproximava de uma pergunta inevitável: o que seria dela quando precisasse partir? Ricardo entrou na cozinha,
já vestido com sua camisa social impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia menos tenso, mais presente. Você dormiu bem? Perguntou ele, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. Aline assentiu, mas seus olhos não encontraram os dele. Sim, melhor do que antes. Ricardo observou-a por um momento antes de falar, escolhendo cuidadosamente as palavras. Aline, eu estava pensando. Ele hesitou, algo incomum para alguém tão direto como ele. Nós precisamos conversar sobre o futuro. Ela olhou para ele com o coração acelerado. Era isso, a conversa que ela vinha temendo. O que ele diria? Que o acordo seria cumprido e ela deveria ir embora. Ou que Gabriel já tinha o que precisava e ela não fazia mais parte da equação. O que você quer dizer? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ricardo respirou fundo. Quando eu te fiz aquela proposta, achei que tudo seria simples, um acordo e nada mais. Mas as coisas mudaram. Aline sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não sabia o que esperar daquilo, mas algo no tom de Ricardo parecia diferente. Ele não estava sendo frio ou distante, havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Eu pensei que conseguiria seguir em frente sozinho, apenas eu e Gabriel, mas agora, depois de tudo... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu não quero que você vá embora. As palavras o pegaram de surpresa, tanto quanto pegaram Aline. Ele nunca imaginou que diria aquilo em voz alta, mas era verdade. A ideia de perder Aline era algo que ele simplesmente não conseguia suportar. Aline, por sua vez, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também não quero ir, Ricardo, mas você sabe que isso não estava no plano. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Eu sei, mas talvez seja hora de mudarmos o plano. Mais tarde naquele dia, Ricardo decidiu fazer algo que vinha adiando há anos: visitar o túmulo de Beatriz e Davi. Ele pediu a Aline que ficasse em casa com Gabriel, sozinho, dirigiu até o cemitério. O lugar era tranquilo, cercado por árvores que sussurravam suavemente com o vento. Ricardo caminhou devagar até as lápides, onde os nomes de sua esposa e filho estavam gravados em mármore branco. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para os nomes que representavam tanto amor quanto dor em sua vida. Finalmente, ele falou: Beatriz, Davi, eu achei que nunca conseguiria me perdoar pelo que aconteceu, achei que nunca encontraria um motivo para continuar. Sua voz tremia levemente, mas ele continuou. Mas agora tem um menino, o Gabriel, e ele trouxe algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Ricardo fez uma pausa, passando a mão pelo rosto para enxugar as lágrimas. Não estou dizendo que superei o que aconteceu, eu sei que nunca vou superar, mas talvez eu consiga viver de novo. Ele ficou ali por mais alguns minutos antes de finalmente se virar e voltar para o carro. Enquanto dirigia de volta para casa, sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que poderia olhar para o futuro sem ser dominado pelo passado. Enquanto Ricardo estava fora, Aline estava no quarto com Gabriel, que começava a dar seus primeiros sorrisos. Ela o segurava nos braços, conversando com ele como se ele pudesse entender cada palavra. Você sabia, Gabriel, que você mudou tudo. Não só para mim, mas para o seu pai também. Ele está tentando, sabia? Ele só não sabe como mostrar isso direito. Gabriel, como se respondesse, soltou uma risadinha e Aline não conseguiu conter o sorriso. Nesse momento, Ricardo entrou no quarto. Ele parou na porta por um instante, observando a cena tão natural, tão cheia de amor, que ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. Aline, disse ele, interrompendo um momento. Ela olhou para ele, surpresa com a expressão suave em seu rosto. Sim? Obrigado por não desistir de mim, disse ele com sinceridade. Aline ficou sem palavras por um momento. Era raro ouvir Ricardo expressar seus sentimentos de forma tão aberta. Eu nunca desistiria de você, Ricardo, respondeu ela, com os olhos marejados. Ricardo se aproximou e estendeu a mão para ela. Aline a pegou, sentindo um calor percorrer seu corpo. Eu sei que errei muito no passado, mas quero ser uma pessoa melhor, por você, por Gabriel, por nós. Aline sorriu, finalmente entendendo o que ele queria dizer. Eu acredito em você, Ricardo. Eu acredito em nós. Naquele momento, todos os segredos, as dúvidas e os medos se dissiparam. Eles finalmente haviam se conectado em um nível profundo, construindo um amor que havia nascido em meio à dor, mas que agora florescia em esperança e redenção. E Gabriel, o pequeno anjo que uniu seus destinos, dormia tranquilamente em seus braços,
testemunhando o início de uma nova família.